Olá, paz do Senhor. Hoje vamos começar o vídeo para o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, falando da igreja que eu frequento, a Igreja Assembleia de Deus, a igreja onde eu fui batizado nas águas. Eu vou contar um pouco sobre a minha vida dentro da igreja, a igreja física, a igreja real. E a igreja que eu frequento é a igreja que todo mundo conhece, a Assembleia de Deus. Eu comecei a frequentar a igreja pela primeira vez. E no começo eu fui me adaptando. E eu achei a igreja fantástica. É a melhor igreja que existe no mundo. Porque é uma igreja que eu não tenho como falar, porque eu não me lembro muito bem o que aconteceu comigo durante esse tempo que eu estou na igreja, porque eu tenho problema mental, então eu esqueço muito as coisas. O meu problema é um problema que eu não sei nem qual que é o meu diagnóstico, porque o médico não falou para mim, e o meu tratamento eu faço no CAPS, que é um centro de apoio para doentes mentais. E o juiz, ele me interditou. Eu sou interditado porque eu tenho deficiência mental. Mas eu vou tentar falar aquilo que eu me lembre e que eu já passei dentro da igreja. Mas eu vou utilizar recursos para ir falando sobre o assunto. Então, nós vamos começar este vídeo falando sobre o significado de ser cristão. Somos cristãos? Esta frase significa uma pergunta especificamente para o povo cristão da Igreja Assembleia de Deus. Não estou me referindo às outras igrejas do mundo, porque eu não conheço. Então, vamos começar falando sobre a Igreja Assembleia de Deus. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, com D maiúsculo. Está escrito em Atos, capítulo 15, versículo 19. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo, com C maiúsculo, ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. Então, vamos pensar um pouco. Nós que somos cristãos da Igreja Assembleia de Deus, temos o seguinte pensamento agora, analisando o versículo que está escrito em Atos, capítulo 15, versículo 19. Repetindo, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles. Para ficar melhor o entendimento, eu vou ter que abrir a Bíblia e chegar até estas passagens de Atos 15. Então, vou pegar a minha Bíblia aqui, porque eu comecei o vídeo de repente. Eu estava na rua,
eu tinha ido postar os vídeos num local que fica muito longínquo da onde eu moro, que eu não tenho internet dentro de casa. Então eu cheguei agora, eu fiquei mais de 7 horas, para fazer somente esse serviço de ir postar os vídeos para o canal. Fiquei o dia inteiro só para fazer isso. Andei mais de 4 horas para postar os vídeos, os últimos vídeos, para o canal Igreja Evangelho dos Pobres, dos Alimentos Sagrados. Então vamos chegar em Atos capítulo 15. Por isso que eu vou ser obrigado a ler o que está escrito próximo ao versículo que foi citado. Porque eu gosto de fazer as coisas de Deus, o Deus verdadeiro da Bíblia, utilizando a Bíblia. Então entramos em Atos 15. Então vamos ver o versículo que eu acabei de ler, que está no versículo 19. Repetindo mais uma vez, para entendermos todo o processo de conhecimento. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus com D maiúsculo. Vamos ver o versículo 18 que diz: conhecidas são a Deus, com D maiúsculo, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Já é um ponto de partida. Vamos ler o versículo 20 só para ter uma ideia mais ampla. De Atos capítulo 15, versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Olha só, interessante, né? Então vamos fazer assim, vamos pegar somente estes 3 versículos para analisar o versículo 19. Então, repetindo o versículo 18, de Atos capítulo 15. Conhecidas são a Deus, com D maiúsculo, desde o princípio do mundo. Olha só, preste atenção agora. Está começando a vir a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, através de mim. Todas as suas obras. Então, nesse versículo, está querendo dizer que as obras do Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Supremo, é conhecida pelo mundo inteiro. Não existe ninguém que não conheça as obras do Deus verdadeiro. Está escrito aqui no versículo, na palavra. Inclusive está escrito até a época que isto ocorreu, desde o início, desde o princípio do mundo. Então não é agora que todo mundo conhece as obras de Deus, todas as suas obras. Aqui no versículo está dizendo que todo mundo conhece. Desde o princípio. É conhecido as obras do Deus verdadeiro. Isto é uma constatação.
Vamos ver agora o versículo 19, o que diz. Por isso, está vendo? Por todo mundo conhecer as obras do Deus vivo, desde o princípio do mundo, desde quando Deus criou lá em Gênesis, no primeiro versículo, os céus e a terra, porque a terra significa o nosso mundo que nós estamos agora, vivos. Vejam só, desde o primeiro dia que não existia ninguém no mundo, já era conhecido o mundo. Por que que acontece isso? Porque nós estamos dentro do mundo, então nós sabemos que ele existe. Se a gente não estivesse dentro deste mundo agora, terreno, daí nós não tínhamos certeza que ele existisse. Interessante. E Adão e Eva nem tinham sido criados ainda, nem Adão e nem a Eva, no primeiro dia. E aqui está escrito, desde o princípio do mundo. Princípio é início, é o começo. E continuando, versículo 19. Por isso julgo. Então, por esse detalhe que nós acabamos de falar no versículo 18, existe uma pessoa que está julgando. Vamos ver quem é. Porque agora estou me lembrando deste assunto. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Bom, primeiro temos que revelar quem está falando esta mensagem, quem está passando esta mensagem. Pela minha memória, como nós estamos no capítulo 5 de Atos, que é um capítulo muito emblemático na minha mente, na minha cabeça, com certeza absoluta é o apóstolo Tiago que está falando isso. Então, nós temos uma pessoa que escreveu e está falando isso e que está representando o nosso Senhor Jesus Cristo após a morte dele aqui na terra. Então, é como seria Jesus Cristo falando dentro do corpo de Tiago. É Jesus Cristo, mas ele está usando o corpo, ele está usando a pessoa de Tiago para falar estas coisas que nós estamos falando agora. Por isso que está escrito aqui, versículo 19. Por isso julgo. Uau! O apóstolo Tiago, ele pode julgar. Está escrito aqui. Eu só não vou ler o capítulo inteiro de Atos 15, porque daí a gente não consegue fazer mais nada. Porque para provar que é o apóstolo Tiago que está falando isso, mas vocês que estão assistindo o vídeo, depois pegue a Bíblia e lê Atos 15, que vocês vão ver que é o apóstolo Tiago que está falando isso. Então, já que ele era apóstolo, ele tinha poder de julgar aqui na terra. Bem interessante esse versículo. Ainda não tinha visto esta mensagem que o nosso Senhor Jesus Cristo está me passando agora. Por isso que eu sou sacerdote, profeta, rei e mestre da segunda ordem de Melquisedeque, que é a ordem cristã, é o cristianismo, é o evangelho do Novo Testamento. Eu tenho poder e autoridade para falar sobre a palavra da Bíblia, mesmo sendo membro
de uma igreja real, física, denominada Assembleia de Deus, porque eu sou representante de Jesus Cristo aqui na Terra, neste exato momento. Então, se o apóstolo Tiago tinha esta autonomia de julgar um mandamento que Jesus Cristo criou, que Jesus Cristo pregou aqui na Terra, sendo que Tiago era apóstolo, ele era uma pessoa que tinha um cargo, ele tinha uma autoridade que ninguém tinha na época. Somente os 12 apóstolos, mais o apóstolo Paulo, mais o apóstolo Barnabé, que ele se tornou apóstolo, e só. Nesta época de Atos 15, Paulo e Barnabé já tinham virado apóstolos já. Neste período aqui de tempo. Eles já eram apóstolos. Então, na verdade, seriam não 12 apóstolos, seriam 15 apóstolos, porque está faltando mais um apóstolo nesta minha contagem. Eu contei 14. 14 apóstolos. Não me lembro de outros apóstolos que eram os 12 que eram assim anteriores a Paulo e a Barnabé. Não me lembro se tinha mais apóstolos. Não me lembro se Silas era apóstolo ou era discípulo, porque Silas era da parte de Paulo. Eu não me lembro dele ter um cargo, uma nomenclatura deste porte. Pode ser que sejam apóstolos também. Tinha outros nomes também, que agora eu não me lembro, tem que ler a Bíblia para ir revelando, mas aí fica muito difícil agora nesse momento. Mas para mim era só esses 14 e mais o 15º, que é Jesus Cristo, que estava no céu. Estou falando dos apóstolos que estavam vivos aqui neste momento. Pode ser que outras pessoas seriam apóstolos, mas eu acho que não era não, porque as outras pessoas estavam debaixo dos apóstolos que já eram autorizados. Então aqui era Tiago que estava falando. Então Tiago, ele tinha o poder de julgar as pessoas, está escrito aqui, ó. Vou repetir. Atos 15, versículo 19. Preste atenção nesta revelação incrível e impressionante. Está dizendo aqui no versículo, ó, por isso julgo. Ó. Tiago está julgando na frente de todo mundo lá que estava no topo das autoridades cristãs da igreja. Era uma igreja aqui. Não importa se era uma igreja física ou espiritual, era uma igreja física e espiritual. Então, outra constatação, vemos que existe o mandamento de constituir igrejas físicas cristãs. Este é só uma prova, um exemplo, dentro de um versículo que eu estou citando. Imagine
outros versículos da Bíblia falando a mesma coisa, que temos que ter igrejas cristãs verdadeiras de pedra, físicas, está escrito. Aqui é uma outra constatação impressionante. Constatamos duas coisas, ou até mais, num versículo só, que Tiago julgava, porque está escrito aqui, ó, preste atenção, ó. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles. Ele está fazendo um julgamento ali, ele está determinando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que impressionante. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios. Ele não está falando dentre os judeus. Ele não está falando dentre os israelitas. Ele está falando dentre os gentios, que são as pessoas, os seres humanos do mundo inteiro. Olha só, dentre os gentios que se convertem a Deus com D maiúsculo. E depois, no versículo 20, ele diz do que se trata isso que ele falou no versículo 19. Presta atenção. Versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Então aqui Tiago está escrevendo um mandamento, pelo que eu estou entendendo. Ele está escrevendo um mandamento, que seria para os gentios, não para os judeus e israelitas, para os gentios. Se bem que esse mandamento, vamos ler aqui, mas escrever-lhes que se abstenham, que fique longe, abster da corrupção, abster do mundo, ficar longe do pecado, que se abstenham das contaminações dos ídolos. Está vendo? O que é contaminação dos ídolos? Contaminações dos ídolos. Aí é um assunto muito vasto, né? E daí a gente pode pensar o quê? Que contaminação dos ídolos seria muitas coisas. As principais: adorar imagens, inclusive a imagem que tem no dinheiro, adorar homens, adorar animais, é adoração. Idolatria é adoração de coisas do mundo, dinheiro, carro, caminhão, conta em banco, que não seja o Deus verdadeiro, porque Deus, ele é espírito, ele não é uma máquina, ele não é uma coisa substancial que existe aqui na Terra. Então ele diz assim, aqui é um mandamento, é uma regra que existia na lei de Moisés. Tiago ele está reconfirmando, preste atenção, ó. Mas ele está falando isso para o povo gentil. Ou seja, eu vou ler aqui estes 3 itens que ele escreveu, vamos ver aqui, para tentar entender melhor. Se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, que é adultério e prostituição,
do que é sufocado, que eu ainda não consegui entender direito o que significa. O que vem na minha cabeça seria como se a gente estivesse sufocando o pescoço de uma galinha para matar, para comer, para pôr na panela. Eu penso assim, pode ser que seja outras coisas também. E do sangue, são 4 coisas. Mas o que ele está querendo dizer aqui, o apóstolo Tiago? Tchan, 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 tchan. Tchu, 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 tchu. Ele está querendo dizer o seguinte, preste atenção, que tudo aquilo que estava na lei de Moisés, os estatutos, os juízos, que estão escritos lá, agora eu lembrei do outro livro que eu tinha esquecido no vídeo passado, Juízes, Deuteronômio, Números e Êxodo, que a gente não precisa fazer mais nada que está escrito naqueles livros lá. A gente está isento. O apóstolo Tiago está proclamando. Jesus está dando uma liberdade maior para a gente do que ele já tinha dado quando ele proclamou o evangelho do cristianismo, os fundamentos, quando ele estava vivo. Ele está usando aqui o apóstolo Tiago para avisar a gente que a gente não precisa mais seguir mais nada daquele testamento antigo lá, da lei de Moisés antiga. É isso que ele está falando aqui agora para os gentios, tá vendo? Ele cita os gentios, porque ali ele estava tendo um concílio entre os apóstolos mais top que existia aqui no mundo, nesta época, 2000 anos atrás. E Tiago, como ele era um super apóstolo, ele determinou, porque ele estava com o Espírito Santo de Jesus Cristo, o Espírito com E maiúsculo, do sacerdote, do sumo sacerdote. Que a gente, que somos nós, os gentios, os cristãos, e os judeus também, que tinham sido convertidos, ó. Tá escrito até a palavra aqui, ó, nesses 3 versículos, ó. Ó. Eu acabei de ler. É que eu estou numa posição ruim, porque eu tenho que segurar o celular com a mão esquerda e a Bíblia com a mão direita. Vamos ver aqui. Vamos ver. Aqui nós estamos lendo o versículo 18, né? O versículo 19 e o versículo 20. Eu acho que eu me equivoquei. Se convertam, ó. Está aqui, ó, no versículo 19, ó. É o que nós estamos falando, ó. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que somos nós. Está vendo? Povo de Israel e de Judá, que não são os verdadeiros da Bíblia, esses que são atuais. Vocês não podem perturbar a gente. Existe uma diferença aqui, ó. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles. Somos nós, os cristãos, aqui, ó. Aqui, ó, eu aqui, ó. Dentre os gentios que se convertem a Deus. Por isso que para se converter a Deus, você só precisa fazer isso, cristão. Você não precisa ficar fazendo todo aquele sacrifício que está na lei de Moisés. Está escrito aqui em outros lugares. Você só precisa fazer isso, ó. Não se contaminar com os ídolos, que todo mundo faz isso, até os cristãos, por causa do dinheiro, das coisas materiais. É isso que vocês têm que fazer, que vocês não fazem. E daí o que não tem que fazer, vocês fazem. Da fornicação, que é adultério, prostituição,
de todo tipo. De todo tipo que você estiver pensando, que você está imaginando, não pode fazer. Se você se prostituir para esses ídolos aí de fundição, de imagens, de templo. Templo também é uma idolatria também. Você está fornicando. Por isso que estes mandamentos aqui, quem comete pecado e não cumpre esses mandamentos, vai ser julgado, vai ter um julgamento muito severo. Jesus não vai perdoar. E do que é sufocado. Esse sufocado eu vou deixar de lado, porque eu não tenho certeza do que significa. E do sangue. Aqui está escrito assim. E do sangue. O sangue, por exemplo, tem a religião das testemunhas de Jeová. Todo mundo sabe que eles não como é que se fala quando a pessoa precisa de sangue, esqueci o nome agora, eles não incorporam sangue no corpo. Então, aí é uma questão de fazer um pensamento bem profundo, né? Não dá para dizer se eles estão certos ou errados agora. Mas algo me diz que eles estão errados. Porque sangue está escrito em Levíticos, no Antigo Testamento, que sangue é vida, né? Está escrito lá nos mandamentos. Mas aí nós precisamos analisar assim. Eu vou colocar uma questão no caso. Eu vou formular uma pergunta. Esses 4 itens que o apóstolo Tiago está criando aqui, está anunciando, né? Seriam os 4 mandamentos principais para os cristãos, porque todos aqueles lá do Antigo Testamento, os cristãos não precisam fazer mais nada. O que está em jogo aqui é só esses 4 aqui, esses 4 mandamentos aqui. Porque Tiago tinha autoridade, poder e autonomia para falar isso que ele falou, porque estava falando inspirado com o Espírito com E maiúsculo de Jesus Cristo. Ele estava incorporado, Jesus Cristo estava incorporado nele quando ele falou isso. Jesus Cristo estava usando a mente, o corpo, a alma e o espírito com E maiúsculo do apóstolo Tiago. Então, é esses 4 itens que a gente tem que se preocupar hoje em dia. Então, precisamos ver também até que ponto estes 4 itens são considerados como sendo iguais aos itens que estavam no Antigo Testamento, nas leis de Moisés, que fala sobre esses assuntos também. Precisa fazer uma análise mais profunda. Eu não vou fazer isso agora, mas já estamos aprendendo bastante coisas detalhadas a respeito somente de 3 versículos. Então, eu não vou falar sobre sangue, não vou falar sobre coisas sufocadas. Já comentei um pouco sobre idolatria, que são os ídolos, e fornicação. Então vamos ver o versículo. São esses 3 versículos. Então nós já temos uma noção aqui para continuar o que nós estávamos falando. Que nós começamos a ler
sobre a questão se somos cristãos dentro da Assembleia de Deus. E daí eu li o texto de Atos 15, versículo 19, que está escrito assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles. Está vendo? Não se deve, agora nós já temos noção. Mais coerente, assim, do que a gente está lendo aqui para poder analisar um pouco melhor, ó. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus, com D maiúsculo. Está vendo? Ou seja, o apóstolo Tiago, ele era judeu israelita. Então ele estava falando para o povo dele da igreja cristã, porque eles eram judeus, esses comandantes da igreja. Você viu? Tem que ter uma igreja física. A gente não pode só ter uma igreja virtual. Tem que ter. Nesta época era só igreja física, não existia igreja virtual. E ele está falando para os conterrâneos dele, os judeus israelitas que se tornaram cristãos. Eles não eram mais judeus e israelitas, eles eram cristãos agora. A gente já lemos na Bíblia que os cristãos, eles são uma nação, eles são um povo, igual os judeus e israelitas. Mas nós somos diferentes deles. A gente é irmão deles em espírito, mas na forma carnal nós não somos irmãos dos judeus e israelitas. E Tiago era judeu e israelita. Então ele estava falando para os irmãos dele, apóstolos, que eram os comandantes da igreja, que eles não tinham que perturbar nós que somos cristãos. Apesar de eles serem o nosso líder, nossos líderes, porque eles que escreveram a escritura do Deus que está lá no céu do alto, do Altíssimo, e Jesus está junto com ele, apesar destes deuses estarem lá, eles mandaram as mensagens para eles aqui, nesta época, para eles passarem para a gente. Como está escrito em alguns versículos, que a gente não recebe nada se não for do alto, como está escrito em João. O homem ele não recebe nada se não vier do alto. Entendeu? Tudo que a gente tem aqui não é do alto. Carro, moto, casa, caminhão, conta em banco, dinheiro. Isso não provém do alto. O que provém do alto é o pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Então estes homens, eles eram os representantes, os intermediários que anunciaram estas coisas num dado período de tempo, num determinado período de tempo que já aconteceu. Mas aqui, no caso de Tiago, ele estava proclamando o mandamento de Jesus Cristo, que os mandamentos estavam sendo redigidos para um entendimento do que Jesus tinha falado enquanto ele estava vivo aqui na terra. Por isso que está escrito aqui. Está entendendo? Então nenhum judeu, nenhum israelita pode encher o nosso saco. É isso que a linguagem popular, a linguagem que todo mundo entende agora. É isso aqui que tá querendo dizer aqui, para ficar mais claro assim, para todo mundo entender, enxergar.
que é para esses povos não encher o saco da gente, que somos cristãos. Por isso que a Igreja Assembleia de Deus tem uma filosofia, uma cultura, uma tradição, um costume que é permitido por Jesus Cristo. Mas aí, o que acontece? Eu acabei de falar uma coisa agora que vai complicar tudo, porque daí as outras igrejas protestantes podem dizer a mesma coisa também. Ah, se os pentecostal podem fazer o que eles quiserem, nós também podemos. Sim, poder pode, mas precisa ver o que vocês estão fazendo, né? Se vocês estão fazendo certo ou errado, porque Jesus liberou para fazer como co- como como os fiéis queiram fazer. Não existe assim essa regra rígida, esta esta rigidez da lei de Jesus, do Novo Testamento, que você tem que fazer tudo a ferro e a fogo, que nem era no Antigo Testamento. Ele deu liberdade para a gente criar o Evangelho. Ele deu liberdade, porque se a gente for pensar no Evangelho da circuncisão e da circuncisão, eram dois evangelhos diferentes. Então nós podemos criar o nosso evangelho, como eu estou criando o meu evangelho aqui, da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Pode sim, se a gente for fazer uma análise pegando este versículo apenas e depois ir expandindo, por exemplo, nós podemos chegar num pensamento assim livre. Porque ele libertou, nós somos libertos do Senhor com S maiúsculo, está escrito lá em Coríntios, 1 Coríntios 5 ou 7, acho que é 5, né? Está escrito em 1 Coríntios 5, está escrito lá. Ele libertou a gente da lei do Antigo Testamento, das obras da lei de Moisés. Nesta época, sim, daí não poderia ser assim como estou falando, mas agora pode. O cristão pode tudo agora. Por isso que eu sou rei, sacerdote. Eu não sou escriba, mas eu sou rei, sacerdote. Depois eu vou explicar porque eu não sou escriba. Eu sou rei, sacerdote, profeta e mestre. Claro que eu sou. Se Jesus está permitindo que o apóstolo Tiago julgue os mandamentos, ele criou um mandamento novo aqui para os cristãos. Daí nós temos que analisar esses 4 itens do novo mandamento que Tiago criou. E quem é sacerdote, profeta, rei? O rei, ele pode tudo. Você já viu algum rei pobre? Vocês já viram algum rei pobre? Eu nunca vi. Na verdade, essa questão é polêmica, né? Porque eu sou rei, mas eu sou pobre, né? Mas no Antigo Testamento não era assim, não. Todos os reis eram ricos. Mas nós não estamos no Antigo Testamento, nós estamos no Novo. Então daí mudou. É um conceito que foi mudado também. Agora complicou, hein? Eu tava pensando isso. Eu tava pensando nisso. Agora o rei ele tem que ser pobre, ele não pode ser rico, porque se o rei for rico, daí o,
A igreja que eu criei, a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, vai por água abaixo. Porque daí todo mundo vai querer ser rei e rico. Não pode. No cristianismo não pode. Só na época da lei de Moisés que podia o rei ser rico. Agora não pode mais, tá vendo? Alterou, teve alteração também. Mas eu não vou entrar nos detalhes, porque daí a minha cabeça vai fundir. Aí eu vou entrar em parafuso aqui. Tá vendo? É Jesus que me revela essas coisas. Daí eu fico entre a cruz e a espada aqui. Tá vendo? Daí vai aparecendo essas coisas, daí eu não sei como é que eu faço para resolver. Porque é assim o cristianismo agora. Não é uma coisa assim engessada, igual como era antes. Se você não fazer, obedecer, vai para o inferno. Não existe, é diferente o cristianismo do Novo Testamento com o judaísmo do Antigo Testamento, das leis de Moisés. Agora nós estamos na lei de Cristo. E os cristãos, eles só têm que se comportar só. Mas aí, um cristão vai pensar assim agora. Ah, então se a gente tem essa liberdade toda, então a gente pode viver no mundo, ir na praia, botar biquíni, maiô, shorts, sunga, e pular carnaval. Calma, não é assim também. Calma, não é assim também, né? Vamos ser serenos, ponderados, né? Também não é assim também, não é uma liberdade total também, né? Aí vocês acabam comigo aqui. Não é assim, não é assim. Calma, calma. Pera aí, deixa eu me ajeitar aqui, porque o negócio tá ficando bom, né? Vamos lá. Já sabemos aqui, ó, vamos pensar. Jesus está chamando a gente para conversar. Vamos pegar esse versículo novamente, de Atos 15, versículo 19. Vamos ler aqui, ó, para resolver esse problemão agora que eu inventei aqui. Pelo que julgo, ó, tá vendo? Existe alguém que julga, já sabemos que existe um julgador. Não é jogador, é julgador. Então, tá vendo? Já não é assim também, né? Ah, agora eu vou fazer tudo agora. Agora que eu sou rei, sacerdote, sou profeta, sou mestre, agora eu posso tudo. Calma, não é assim que eu tô falando. Você pode tudo fora do mundo, entendeu? Fora do mundo carnal, você pode tudo. No mundo espiritual, você pode tudo, entendeu? Agora no mundo carnal, você não pode fazer nada disso. Senão você vai pro inferno quando você morrer. Então, é complicado, mas é assim que funciona. Você viu? Daí abaixa o espírito no nosso corpo, nós fica alegre. É isso que Jesus quer ver. Ele não quer ver a gente triste, chateado, amargurado, com sono, cansado. Ele quer ver a gente assim, alegre, rindo das coisas que são pesadelo, que são ruins pra gente. Aí ele quer ver a gente alegre, contente, porque a gente não tem preocupação. Porque eu já herdei a vida eterna. Eu já sei que eu estou no paraíso já. Porque o espírito com E maiúsculo está dentro da gente.
O que diz lá no versículo da Bíblia, em João? Tá falando que, eu vou até revelar o versículo que está escrito, que Melquisedeque é o Espírito com E maiúsculo, está em João 14. Jesus fala que ele ia enviar o outro. Quem que é o outro? O outro só pode ser Melquisedeque. Ele não ia falar do pai dele, eu vou enviar o outro para vir ficar com vocês para a eternidade. Para vocês não ficarem sozinhos. Tá lá em João 14. Ele ia chamar o pai dele de outro. É só, entendeu? É só pensar um pouco. Quem que é o ser divino que chega no mesmo patamar que Jesus? Me fala um representante aqui na Bíblia, dos personagens bíblicos de todos os tempos da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que se compara com, que chega aos pés de Jesus Cristo. Só pode ser Melquisedeque, não tem outro. Mas Melquisedeque, Jesus Cristo e Deus Pai não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, em espírito e em verdade, igual está escrito em João 4. Os verdadeiros adoradores do Pai adorarão em espírito e em verdade, com E maiúsculo. Entendeu? Essa é a junção que Jesus me mostrou. Melquisedeque, ele é o outro que está escrito na Bíblia, que Jesus fala lá. Depois um dia nós vamos chegar nesse assunto. Eu vou colocar esse assunto quando estiver falando de Melquisedeque. Mas eu já revelei, pronto, já falei, já. É uma prova. Vai mandar o outro. Que outro? O outro é o Deus Pai. Tudo bem, é o Deus Pai, mas os três são os mesmos em espírito. Eles são diferentes na alma, mas no espírito eles são iguais. E nós também. Se nós entrar no espírito vivificante, nós se tornamos igual a eles. Entendeu? Por isso que você não pode fazer nada errado no sentido carnal, só no espiritual que você pode fazer o que você quiser. Porque como é que você vai pecar espiritualmente? Como é que você vai adulterar, sair com a mulher do próximo espiritualmente? Não existe. Como é que você vai trair o marido da mulher que é casada? Como é que você vai roubar um banco espiritualmente? E olha que me veio agora isso na cabeça, hein? Eu nem nunca pensei nisso. Tá vendo? É Jesus Cristo que coloca essas coisas na mente da gente. Mas eu não tô agradando o meu próximo, quem tá me assistindo, quem tá me vendo, tá achando que eu sou maluco, que eu sou chato. E daí, qual que é o problema? Você quer agradar homens ou você quer agradar a Deus e a Jesus espiritualmente, que são espíritos? Quem que você está servindo? Aos homens que servem ao diabo? Aos demônios? Ou ao Deus benevolente, beneficente, benigno, da benignidade, que é fazer o bem? Porque beneficência é o ato de fazer o bem. E benignidade é a pessoa que faz o bem, igual Deus e Jesus. Você quer ser igual eles ou você quer ser igual o seu guru aí que tá falando um monte de coisa aí que não tem nada a ver com as coisas que nós estamos falando aqui agora? Você que sabe, o problema é seu. Porque aqui a gente fala a verdade, igual Paulo falava na cara.
Não está escrito lá em Gálatas que ele não resistiu aos apóstolos na cara? Então, a gente faz a mesma coisa aqui na Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Doa quem doer, quem tem ouvidos ouça. Eu não estou aqui para elogiar, para agradar, para ser bacana, para ganhar um monte de views, para ganhar um monte de inscritos, para ser o superstar, para ser o bambambam, para ser o inteligente, para ser o intelectual. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para falar o que Jesus Cristo está dizendo na Bíblia e o que aconteceu comigo, que é igual, idêntico ao que está escrito na Bíblia. A minha vida é essa. Não é para ficar agradando a homens. A Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados não procura a quantidade de pessoas. A igreja, eu estou atrás de qualidades humanas. Estou procurando pessoas que têm o coração bom, coração puro. Para que eu vou ficar falando para um monte de gente que eu nem conheço e não sei o que eles fazem da vida, não sei qual que é a vida deles? Eu não fui criado, eu não fui mandado fazer isso por Jesus Cristo, ficar sabendo da vida dos outros. Cada um faz o que quiser da vida. Eu só estou expondo aquilo que eu acho, aquilo que nem a palavra acha, aquilo que eu acredito e que aconteceu, o que acontece, o que está acontecendo comigo. Eu estou mostrando o jeito que eu vivo. Só que eu estou usando a minha pessoa porque eu posso fazer isso. Eu não posso usar a imagem, não posso apontar a vida de outra pessoa, porque daí eu vou entrar na intimidade da pessoa. Eu não estou me importando se a pessoa faz o bem ou mal, se faz certo ou errado. O que eu quero é que a pessoa se mude e se transforme igual está escrito aqui na palavra. Mas do jeito certo, não do jeito errado. Agora, se a pessoa não quiser fazer, não quiser acreditar, não quiser seguir o que eu estou falando, e que eu estou tirando das passagens da Bíblia, do mundo do espírito da luz. Se as pessoas não quiserem fazer igual, tudo bem. Cada um é dono de si. E eu estou aqui também porque eu gosto de ficar falando, porque eu também estou treinando aqui. Por isso que eu sou mestre. Eu sou mestre não para ensinar os outros, evangelizar os outros, para pregar a palavra. Eu sou mestre para mim mesmo. Eu estou repassando aquilo que eu acredito, que eu confio, que eu tenho fé. Existem dois tipos de fé, a fé com F maiúsculo e a fé com F minúsculo. No meu modo de ver. Mas isso é uma outra história. Nós estamos analisando agora este assunto. Que nós, os cristãos, nós somos santos por causa disso. Daí se tiver algum outro... alguma outra denominação, alguma outra religião, ou pessoas do mundo que imitam a gente, aí tudo bem. Aí vai de cada um. É parecido, mas não é igual. Então, aqui a gente faz desse jeito. Em outros lugares, as pessoas fazem de outro jeito. Por isso que o cristão tem essa liberdade. E tem mais dons ainda
que eu não falo muito, porque tem que chegar lá em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, Romanos mais ou menos no capítulo 10, 11, 12, ou 9, 10, 11, 12 ali, que dá uma lista de dons espirituais, que nós vamos falar depois, para não sair muito aqui do assunto. Então é isso, esse versículo está falando isso, nós somos libertos do Senhor, igual está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 5. É isso que as pessoas não entendem. É isso que a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados faz. Só que só eu que faço isso, porque as outras pessoas eu não vejo fazendo isso. Mas aí tudo bem, a gente. Por isso que Jesus permitiu criar o canal na internet, para a gente falar, para a gente mostrar o ponto de vista. Por isso que está escrito aqui, ó, é o ponto de vista do canal Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Atos 15, 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles, tá vendo? Ninguém pode perturbar um cristão. A própria autoridade representante de Jesus Cristo, que era o apóstolo Tiago, falando isso pra gente. Nem mesmo os judeus e israelitas podem encher o saco, perturbar a gente. Dentre os gentios, tá vendo? Os cristãos, antes de ser cristãos, eles eram o quê? Eles eram gentil, ou judeu israelita, mas aí cada um na sua raça ali, dos povos. Meu povo é gentil. Eu sei que eu não sou judeu israelita. E daí ele diz aqui, só para os que se convertem a Deus, com D maiúsculo. Quem são esses que se convertem a Deus, especificamente em Atos 15, 19? Os gentios, que sou eu, somos nós, de hoje em dia, qualquer um hoje em dia é gentil. Esse povo aí que fala que é judeu e israelita, eles não são judeu e israelita, eles são gentil também. Só que eles estão querendo enganar o mundo inteiro. Daí já é uma outra teoria. Eu posso falar de teoria de conspiração aqui porque Paulo estava revelando a teoria lá na época dele. Nem os apóstolos antigos estavam revelando. Eles revelavam, mas ele estava sobre o Espírito de Jesus no corpo. Então não era eles que estavam revelando, eles estavam em transe. Era Jesus que estava revelando dentro deles. Eles só estavam dando corpo para Jesus poder revelar a conspiração. Nem ele estava sabendo o que eles estavam falando, assim, consciente. Que era Jesus que estava trabalhando na mente deles. Por isso que eles faziam as duas coisas. Pedro, Tiago e João, eles estavam querendo voltar para o judaísmo, que é onde que eu estou querendo chegar agora. Daí, como nós temos muito tempo do mundo que está chovendo, eu vou tentar chegar. Daí vai virar umas 3 horas esse vídeo, mas vai ser bom, porque daí depois eu vou lá no shopping, daí eu fico lá o dia inteiro descarregando lá o vídeo pro canal. Mas vai ser bom. Daí é isso aí, ele está querendo voltar pro judaísmo, que eu vou entrar agora aqui. Eu fiz todo esse discurso para entrar no judaísmo. Porque eu gosto muito desse assunto também. Mas
tem a ver com o que nós estamos falando agora. Tudo isso tem a ver uma coisa com a outra. Só que é assim mesmo, tem que ficar falando para ver se as pessoas modificam, né? Entende, muda, né? Que é isso que nós estamos falando agora, ó. Que se convertem a Deus, que são os cristãos. Agora vamos sair desta parte. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal. Tá vendo? É um relacionamento pessoal com quem? Com o Cristo ressuscitado. A palavra Cristo significa Jesus e Deus. Deus Pai e Deus Filho. São os mesmos. Mas se refere a Deus Pai também. É Jesus Cristo e Deus Pai em um. Só que Deus, o Pai, ele não pode ser ressuscitado, porque ele não morre. Entendeu? Ele é eterno. Como é que... Se Deus morrer e o diabo matar o nosso Deus Todo-Poderoso, daí nós estamos ferrados. Daí esse povo aí do inferno aí, daí eles tomam conta de tudo. Então nunca ia acontecer isso. Por isso que Jesus teve que vir, que era o Filho, que foi a criação de Deus Pai. E daí ele morreu. A obra é essa, para Jesus é um dos mandamentos, é um dos cumprimentos de profecia. Faz parte do plano de Deus isso. Jesus morrer para ele poder ressuscitar, porque ele não ressuscitava ninguém no Antigo Testamento. Tá entendendo agora? É assim que funciona. Porque quando as pessoas morriam, eles nunca eram ressuscitados na época da lei de Moisés. Por causa dessa lei aí. Porque todo mundo morria no pecado. Por isso que ele fala em Romanos, e tem outra passagem também, outro livro de Paulo que ele fala também. Que eu vou para lá, hein? Olha que eu vou para lá, hein? Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos lá em Romanos. Daí eu continuo falando o que eu pensei agora. Vamos lá. Vamos ver se eu acho, né? Tá escrito... Eu esqueci que eu falei agora. Deixa eu ver se consigo me lembrar. Espera aí. Enquanto isso eu vou indo para Romanos. Ele fala isso. Agora eu tô lembrando. Agora vai ser legal, hein? Presta atenção. Por isso que Paulo fala aqui... Vou começar a falar devagar, porque não... Lucas é enorme aqui. Eu tô em Lucas. Agora eu vou entrar em João. João é grande. Atos. Era pra frente. Tô indo pra trás. Aqui, ó. Romanos. Aqui, ó. Preste atenção, ó. Por isso que Paulo fala. Vamos ver aqui. Deixa eu ver, a minha vista tá meia embaçada aqui. E eu tenho que procurar, né? Mas eu sei mais ou menos onde tá. Que eu já li algumas vezes essas passagens aqui. Vamos ver. Depois do capítulo 13. Deixa eu ver se é aqui. 15 não é. Não, é antes do capítulo 13. Tá aqui, ó. Já tô achando já. Então vamos ver. Vamos ver. Eu nem me lembro o que eu falei agora, mas eu vou encaixar porque tá na minha mente aqui. Eu esqueci que eu falei agora. Desse problema mental, né? Por causa da doença, né? Tá. Que todo mundo ia morrer debaixo do pecado. Aqui, ó. Paulo diz aqui, ó.
Eu vou ler só o finalzinho, porque as outras partes eu vou deixar para outros vídeos, que é um assunto muito bom, né? Esse de Romanos capítulo 11, né? Mas eu vou ler só esse trecho para entender o que eu falei agora, que eu acabei de esquecer o que eu falei, né? Tá escrito assim, ó. Deixa eu começar. Até fala, ó, de dons e vocação, ó. Usa dons e vocação no mesmo versículo, hein? Mas eu vou começar pelo 30 aqui, ó. É. Daí dá para entender o que eu falei agora há pouco, que eu não me lembro mais. Daí vou ter que ver o vídeo para lembrar o que eu falei, mas como eu já entrei aqui no texto que eu queria, então não preciso lembrar do que eu falei agora, ó. Romanos capítulo 11, versículo 30, ó. Porque, assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus com D maiúsculo, tá vendo? Todo mundo era desobediente antes. Mas agora alcançastes misericórdia, não pelas obras da lei, pela lei da fé de Jesus. É a misericórdia, ó, porque Jesus morreu por nós, ó. Mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Quer ver? Presta atenção, vírgula, versículo 31. Assim também estes agora foram desobedientes. Eu teria que ler o capítulo inteiro, mas acho que dá para dá para interpretar aqui de um jeito que dá para entender o que eu estou falando. Para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós mostrada, a vós demonstrada. E agora que vê o versículo que eu queria passar, que daí eu vou me lembrar o que eu tinha falado, porque é o que está escrito aqui, ó, versículo 33, ó. Porque Deus, com D minúsculo, daqui a pouco nós analisamos o 30 e o 31, o versículo 30 e 31. Mas aqui eu queria chegar no 32 aqui, ó. Porque Deus, com D maiúsculo, olha só, encerrou a todos, ó, a todos. Não estou falando só de judeus, de cristãos, de gentios, do mundo inteiro. Ó, encerrou a todos debaixo da desobediência. Tá vendo? Todo mundo é desobediente. Por que você fica falando então, sacerdote? Ou então cristão que está dentro da igreja evangélica pentecostal, né? Que nós estamos falando do pentecotismo. Deve ser isso, né? Que vocês são tudo santo. Porque se tá todo mundo encerrado debaixo da desobediência, igual você tá lendo aqui, calma, peraí, por isso que eu tô falando que eu vou ler o 30 e o 31 também. Os versículos. Para com todos usar de misericórdia. Tá ficando interessante, porque daí depois que eu vou ter que ir para Apocalipse. Nossa, aí vai ficar grande esse vídeo. E eu preciso falar aqui da parte do judaísmo aqui. O que eu faço agora? Meu Deus do céu. Ai, não, acho que eu vou ter que... Eu vou ter que dividir esse vídeo aqui. Vai ficar muito grande. Viu? Exatamente, ó. Agora vamos... Eu dei uma passada rápida. Agora eu vou ler rapidinho o 32 para a gente já ir pegando, ó. Que era isso que eu queria passar, ó. Do que eu tinha falado agora há pouco, que eu tinha esquecido, ó. Versículo 32 de Romanos 11. Romanos 11. Porque Deus, com D maiúsculo, encerrou a todos debaixo da desobediência.
para com todos usar de misericórdia. Como assim? Daí eu vou voltar pro 30 agora e vou explicar. Calma aí. Daí tá escrito aqui, como assim? Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus com D maiúsculo, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Tem uma vírgula. Aqui é difícil explicar assim de sopetão, porque eu tinha que ler desde o versículo antes do versículo 17, para ir analisando. Mas eu estou dando o final aqui do pensamento, né? Mas o que está escrito no 30, mais ou menos? Para mim não se perder muito, né? Porque eu já estou perdido aqui no pensamento. Por quê? O versículo, esse versículo 30, está falando da relação entre judeus, os israelitas e os gentios. Então, como os gentios sempre são os judeus sempre são as primícias, o povo de Israel, então tudo que acontece com eles primeiro do que com nós que somos gentios cristãos. Agora eu estou falando de Israel e Judá judaica. Não estou falando de Israel e Judá cristianizada. Tem isso também. Porque os judeus israelitas que se converteram ao cristianismo, eles são cristãos. Eu estou falando que as primícias é os judeus e os israelitas que não são cristãos. Veio isso na minha cabeça agora, Jesus me revelou. Eu nunca tinha pensado nisso antes. Existe porque Jesus me falou agora esse formato. Eu nunca tinha pensado nisso. Por quê? Porque tem versículos que falam que os judeus sempre são as primícias. Está até aqui em Romanos aqui. Se eu não me engano, né, não deve estar aqui agora, né, onde eu estou, mas acho que está em Romanos esse negócio que eu falei agora. Aqui, nesse versículo 30, vamos ler de novo, para mim não ficar engasgado. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, com D minúsculo. Aqui, ou nesta parte, ou o Paulo, ele está falando ou dos judeus israelitas que não eram cristãos, ou ele está falando dos cristãos. Por isso que eu precisava ler antes, para ir desenvolvendo e desmembrando por etapas. Mas é alguma coisa assim. Mas eu estou falando numa análise sem compromisso, assim, sabe? Porque nós entramos no final do pensamento, né? Nós tínhamos que expor o pensamento inteiro para chegar nesta conclusão de quem que Paulo está falando no versículo 30 aqui, para ter uma certeza absoluta. Mas é mais ou menos isso. E daí vem a vírgula, daí ele continua falando. Mas agora alcançastes misericórdia, pela desobediência deles. Então está dando a impressão que aqui na primeira parte,
vamos dividir em parte A e em parte B o versículo. A parte A está falando dos cristãos, que a gente alcança a misericórdia pela desobediência dos judeus israelitas. Essa impressão sem ler todo aqui o capítulo do contexto de Romanos 11, né? Porque senão nós vamos ficar aqui até amanhecer no pôr do sol, né? Dá a impressão que é isso que ele está falando agora. E daí, na parte B do versículo 30, ele diz assim: mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, comprovando isso que eu falei. Então, o versículo 30 pode ser que ele está falando dos cristãos, por causa da desobediência do povo israelita. Acho que é isso. Vamos ver o versículo 31. Senão eu vou fazer um vídeo só falando dessa parte aqui. Que ela é uma ideia, né? Ela é um pensamento, ela é uma doutrina, um discurso muito interessante que a gente precisa falar na Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Mas nós estamos falando de outra coisa agora. Versículo 31. Assim também estes agora foram desobedientes, que são os cristãos. Acho que vai dar certo, vamos ver. Tá vendo? Eles tinham alcançado a misericórdia e foram os cristãos tinham alcançado a misericórdia. Ixi, agora eu me compliquei, porque essa parte sempre foi difícil. Quando eu lia, eu ficava assim, com a cabeça toda enrolada, sabe? E ainda eu tô com um pouco de dor aqui agora, aí vai complicando cada vez mais as coisas. Mas vamos lá. Daí se tiver errado, eu volto de novo. Daí eu vou começar a ler desde o começo, hein? Olha só. Vamos ver se dá certo. Assim também estes agora foram desobedientes. Versículo 31. Para também alcançar a misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Ixi, agora complicou de vez. Vamos de novo. Assim também estes agora foram desobedientes, que são os cristãos agora, ó. Agora, ó, tá vendo a palavra agora? De hoje. Estou falando dos cristãos de hoje, ó. Agora, ó. Tá escrito no texto aqui, ó. Assim também estes agora. Aí, ó, tá vendo, ó? Vamos ver. Agora acho que vai. Foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Esse finalzinho aqui mas assim tava indo bem aqui, ó. O agora é os cristãos que são desobedientes. Tá vendo? Vamos ver. Porque eu tinha que ler os versículos anteriores agora, o 28, o 27, 26, 25, 24, 23, mas eu tinha que ir na sequência crescente, né? Não decrescente, assim que eu falei agora, né? Daí dava para chegar no entendimento aqui da etapa que está falando no versículo 30 e 31, ó. Esse finalzinho aqui que agora enroscou, ó. Para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia, ele usa misericórdia pela misericórdia, aí complica tudo. O Paulo é muito... O Paulo ele é muito teórico. É muito difícil o evangelho dele. Pedro falava isso. Misericórdia pela misericórdia, a voz demonstrada. Faz sentido, porque, ó, presta atenção. Os cristãos, eles conseguiram a misericórdia.
que uma parte do povo israelita e judeus que não eram judeus messiânicos, não vou falar messiânico porque isso daí é um assunto também que é, vixe Maria, meu, não existe judeu messiânico, não existe, não tem como ser judeu messiânico, ou você é cristão ou você é judeu. Ai, 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 ai. Nossa, é muito complicado isso. Não existe judeu messiânico, pelo amor de Deus. Ai, Deus. E pior que tem uma religião que só fala disso. Nossa senhora. Opa, desculpa. Perdão. Pequei, tá vendo? Falei besteira agora. Não pode falar esse palavrão que eu falei agora. Voltando aqui, ó. Mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Nós lemos isso. Daí nós paramos na misericórdia pela misericórdia a vós demonstradas. Vamos ler de novo, versículo 30. Porque assim como vós, agora vamos encaixar o pensamento. Porque assim como vós, também, vós quem? É aí que tá. É os cristãos aqui. Por isso que eu precisava ler essa parte aqui anterior para ter certeza que é os cristãos. Senão eu não posso confirmar. Mas vamos lá. Porque assim como vós também, antigamente, fostes desobedientes a Deus. Bom, como ele está falando antigamente no versículo 30 e no versículo 31 ele está falando agora, então nós vemos que são tempos diferentes, de passado e presente. São tempos diferentes. Mas vamos lá. É porque assim, daí eu vou ficar aqui o tempo todo, porque eu tenho que ler os outros versículos para chegar aqui já com alinhado, né, no pensamento. Ai, meu Deus, eu tô com dor aqui. Eu não sei se eu continuo o vídeo ou se eu paro. O que eu faço? Eu só tô com uma laranja aqui para mim comer, que já tá de noite. Eu acho que só vou comer essa laranja e depois eu vou dormir. Deixa eu ver aqui, peraí. Banana. Tô dando uma olhada no versículo 28 aqui, peraí um pouquinho. Assim que quanto ao evangelho, tá vendo? O versículo 28 ia ser bom. Se eu voltar assim desse jeito, eu consegui achar uma coisa que eu nunca tinha visto. Porque no versículo 28, vamos mudar um pouquinho assim, né? Pra gente não ficar muito com a cabeça, né? Fervendo, né? Exausta num tema, né? Olha só que interessante que eu vi agora. Versículo 28, ó. Assim que, quanto ao evangelho, ó, nós estamos falando do evangelho, são inimigos. Sim, porque o evangelho da circuncisão e da incircuncisão não combina. O evangelho do Antigo Testamento e do Novo Testamento também não combina, ó. Tá vendo como tá falando de judeu e cristão, ó? Olha só, hein? Ali eu acertei, hein? Essa parte, ó, tá vendo, ó? São inimigos por causa de vós. Então, esse vós eu não sei quem que é. Muito estranho. Por causa de vós. Ficou estranho pelo pensamento que eu tive agora, né? Mas, quanto à eleição, ó, porque na eleição houve os judeus israelitas, que é só os que se converteram para o cristianismo. Não é qualquer judeu israelita que vai ser salvo, não. É só os que se converteram para o cristianismo. É isso que está falando aqui no texto, ó. Tá falando da eleição, ó.
judeus e israelitas que não se converteu, vocês acham que eles foram salvos? Você acha que aquele povo lá da nobreza lá, que era dos reis, dos príncipes, dos sacerdotes, judeus e israelitas foram salvos? De jeito nenhum. Tá vendo? É só judeu e israelita cristão. Daí eles criaram esse judaísmo messiânico aí. Daí complicou tudo, porque eles sabiam que estava escrito nessa passagem aqui. Que daí eles falam, tá vendo, ó? Sacerdote aí da igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, tá vendo, ó? Aqui, ó. Você tá lendo uma coisa que tá provando que a gente existe, ó. Mas eles, é aí que tá. Eles se dizem judeus messiânicos e usam o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas eles não podem fazer isso. Que eles querem voltar para o judaísmo do evangelho da circuncisão. Que Pedro, Tiago e João estavam querendo criar na época dos apóstolos, quando Paulo estava vivo. E esse judaísmo messiânico, eles querem circuncisar todo mundo. Tá errado. Então eles não são convertidos de verdade. Entenderam? Porque eles seguem as duas doutrinas, os dois modos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por isso que eles são judeus messiânicos. Mas eles não largaram o Antigo Testamento, a circuncisão. Eles praticam as duas coisas ao mesmo tempo. O cristianismo que Jesus pregou e o judaísmo que Moisés pregou, as duas leis. Tá vendo como nós desmascaramos? Tá vendo? E daí eles vêm usando essa passagem aqui para denigrir a nossa imagem. Por exemplo, daí eles vão usar essa passagem que eu citei para mim tentar resolver esse problema aí. Acabei de resolver, ó. Vocês são falsos. Vocês são falsos. Acabei de resolver. Vocês seguem as tradições do Antigo e do Novo Testamento para criar um evangelho anátema, que nem Paulo falou. Vocês têm que parar de vestir com aquelas roupas que vocês vestem, aquelas roupas sacerdotal lá do... Como é que chama aquela roupa lá? Esqueci o nome agora. Acho que é Efá, uma coisa assim que está escrita no Antigo Testamento. Não é Kippah Talit, é outro nome. Efode. Vocês usam o efode, que é aquelas roupas sacerdotal, cheio de ornamento. Quando eu vejo os vídeos de vocês no YouTube. Porque vocês ficam seguindo os dois costumes e a tradição, que não pode. Tá escrito aqui, ó. Ó, assim, versículo 28, ó. Assim que, quanto ao evangelho, está vendo, ó? Entrou a palavra evangelho, são dois evangelhos que existe. Um tá correto e o outro tá errado. Bom, assim, analisando, o evangelho da circuncisão nada é e da incircuncisão é nada, que nem Paulo fala. O verdadeiro evangelho é a fé através do amor em Cristo. Esse que vocês não estão seguindo. São inimigos por causa de vós, desses aí que estão manipulando. Agora eu entendi, esse vós está apontando para esses inimigos aí que são os falsos, tantos os ortodoxos,
que são assumidos, que são anticristo, não acreditam em Jesus, como esses messiânicos aí, judeus messiânicos, esse vós é eles. Uau! Nossa, olha onde Jesus me levou aqui agora. Nossa! Agora que eu tô entendendo porque Jesus deixou eu criar o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Olha só que revelação bombástica. Olha só, tá comprovando aqui que não pode fazer igual eles fazem. Nem os ortodoxos, nem igual aos ortodoxos e nem igual os judeus messiânicos. Acabou de comprovar aqui. Olha só, mas quanto à eleição, ó, a eleição é só dos cristãos que não tem mistura com nada, ó. Amados por causa dos pais. Quanto à eleição, é só esses que somos nós aqui, ó, da Igreja Evangelho dos Pobres. Porque nós somos amados perante Deus e Jesus amam a gente. A Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Evangelho dos Pobres, a Evangelha de Deus é pentecostal. Nós somos amados pelo Pai e pelo Filho. Por causa dos pais. Quem são os pais? São os judeus israelitas das 12 tribos que Deus tirou do Egito. As 12 tribos de Israel. Não está falando dos filhos. Está falando dos pais. Comprovando, fazendo uma ligação com o cristianismo do povo que é da nação cristã de hoje, ligando com os pais lá do Egito, lá que eram israelitas, hebreus e judeus, que não são esses aí ortodoxos e nem os messiânicos, os judeus messiânicos. Nossa, que revelação! Eu vou até parar o vídeo aqui para descansar um pouco, porque essa revelação no final do vídeo já fica assim, né? A verdade absoluta, né? Nossa, então fica com Deus, reflita aí, mas aconteceu isso aqui, ó. Eu nem tava esperando por isso, porque eu lia e não entendia o que eu estava lendo no versículo 28 de Romanos 11. Mas aí Jesus me levou a esse caminho da verdade. É assim que a gente faz para poder entender as coisas do Deus Pai, do Deus Filho, verdadeiro e poderoso, que eles são benignos e eles têm benignidade, eles só fazem o bem para a humanidade. Fica com Deus, Deus abençoe, abraço e até a próxima. Paz do Senhor.